Professor, são 6 rodadas sem vitória. Essa vitória tem que vir. Mas a gente está trabalhando sempre buscando isso. E é o que a gente mais quer. Eu acho que nos últimos 2 jogos escapou, né? Fizemos 2 grandes jogos, os jogadores foram muito competentes. Vamos frisar e lembrar que a gente fizemos um gol legítimo, mas não trouxemos a vitória lá. Que nós poderíamos estar numa situação melhor. Mas eu acho que tem que ser esse foco aí. Continuar com essa batida, continuar com esse intuito para a vitória vir. Mas com muita raça, com muita entrega, porque nessa reta final aí a gente tem que estar mais fortalecido do que nunca. Quem entra no lugar do Everton Silva? Eu vou trabalhar com o Ting e com o Anderson Lopes, né? As 2 situações, um que entrou no primeiro tempo, outro que depois entrou, que a gente mudou a forma de jogar. A gente está fazendo isso, vamos trabalhar dessas 2 formas. E qual te agradou mais, Kleiner? Os dois foram muito bem, né? O Everton fazendo um grande jogo, depois o Ting entrou e aí a gente fez praticamente um espelho do Cruzeiro. A equipe começou a ganhar o meio campo, o Tinga entrou bem, cresceu a equipe também com ele. E o Anderson também entrou, finalizou em gol. Aliás, o Anderson tem, né, essa característica, né, nos jogadores que mais procura o gol, finaliza. Então, a gente está bem servido, não mudar na característica que a gente vem fazendo, para a gente ainda pegar um pouco mais de conjunto e entrosamento. O que muda com a saída do Everton Silva e a entrada de um desses 2 jogadores, né, o Gilson? O Anderson Lopes um pouco mais para frente, o Tinga para compor mais um pouco do meio de campo. Olha, muda sim um pouco de característica, mas independente de quem entrar, tem que estar comprometido com o sistema de jogo. Isso é o mais importante. Mesmo quando o Anderson entrou, que é um atacante, ele buscou a marcação em cima do Fabrício. Quando o Tinga fechou o meio campo, balançou no Fabrício, fechou no volante ali que descia. O Everton, com muita força, fazendo bem aquela função. Então, isso serve para todos, né? Então, não é só para os 3. Mas essa é uma coisa que eu não posso me queixar, que a equipe, quando entra, ela está se comportando dessa maneira. Então, tem que ser com esse espírito, com essa vontade, com essa gana, para a gente deixar uma equipe fortalecida, competitiva e confiante na vitória. Gilson, surgiu um papo aí na imprensa que o Atlético poderia afrouxar para o Avaí para prejudicar o Coritiba. Existe isso? Não acredito. Nós temos que acreditar no nosso trabalho e nossa vontade de vencer. Lá tem grandes profissionais, a gente sabe que existe a rivalidade, mas a hora que começa o jogo, está todo mundo defendendo seus interesses. Eu pelo menos nunca trabalhei de entrar numa equipe já sabendo de um resultado ruim. Então eu não acredito, nós não vamos passar jamais isso para os nossos jogadores. A gente sabe que vai ter que competir, vamos enfrentar um adversário forte e que a gente tem que ser competente para sair de lá com um resultado positivo. É porque ninguém gosta de entrar em campo para perder. Né? Exatamente, e isso jamais eu imagino e penso que algum profissional, algum jogadores pensam dessa maneira. Nós sim, temos que estar mais motivados, com muito mais confiança. A gente sabe como é que o Atlético se porta, uma equipe competitiva, uma equipe rápida, que a gente tem que saber neutralizar os pontos fortes em pontos nossos. Em um momento como esse, pouco para se trabalhar, né? Em função de toda essa chuva aqui em Florianópolis, você teve algum problema de última hora? Então, é só essa mudança? Olha, está chovendo muito, né? Infelizmente, os nossos campos também estão sendo prejudicados, mas a gente não está deixando de trabalhar, a não ser essa semana que teve uma forte chuva aí que realmente aí empoçou, aí é temerário você colocar os atletas no campo e aí preservar também a integridade física deles. A gente trabalhou na Fair Play ali na quadra. Os demais a gente está enfrentando, né, os campos pesados, o gramado pesado e a equipe está trabalhando em cima disso. Então, não tem momento algum, a gente estamos procurando a solução e os atletas estão respeitando porque estão vindo para campo para realmente fazer um trabalho legal. Ô Gilson, o que chama a atenção nesse Atlético Paranaense, que chegou a ser uma surpresa para alguns, né? Em alguns jogos acabou prejudicando outras equipes que estavam na parte de cima da tabela. O que dá para falar desse Atlético que hoje não vive mais essa boa fase? Como todas as equipes oscilam, né? Olha, é uma equipe que chama atenção pela característica, né? Jogadores dinâmicos, jogadores de velocidade. Eu me lembro aqui que foi um jogo muito rápido aqui, né, no primeiro turno. E que a gente sabe que para jogar contra essas equipes tem que compactar, tem que ter uma retomada forte, tem que procurar também a bola, porque o dinamismo deles faz com que eles preencham
mais os espaços do jeito que a gente vem fazendo. Então, a equipe do Atlético fez um ponto precioso contra o Chapecoense, porque ficou com um homem a menos. A gente sabe que é uma equipe que marca. A gente entende que dentro da Baixada, acredito que eles vão ter uma postura diferente, vai ser uma equipe que vem mais para cima. E nós vamos ter que ter equilíbrio quando a gente está fazendo. Como a gente fez em Chapecó, como a gente fez aqui dentro. Claro que o nosso gramado muito pesado, de repente dificultou para alguns atletas que precisam de ter a bola no chão, mas tentar também superar isso para que a gente possa a qualidade técnica prevalecer. Vai ter uma antecipada na programação, Gilson, e vai resolver viajar de manhã. Algum motivo especial? Então, como a gente trabalhou a semana inteira e a previsão é chuva, então para você fazer um véspera de jogo, importantíssimo para nós, mais um trabalho no gramado pesado, então a gente preferiu antecipar para que esses atletas possam descansar mais, que eu acho que nesse momento é mais importante ele estar descansando, de repente já almoçar no local onde possa descansar, no local no hotel de Curitiba, e a gente poder fazer todo o apronto hoje, né? Trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, então amanhã para colocar mais o gramado pesado, para ter um desgaste, para a gente até à tarde, por mais que seja uma viagem curta de 4 horas e meia, existe um pouquinho esse desgaste. Então a gente só preservou realmente a integridade do atleta para que ele possa, na hora do jogo, poder colocar todas essas valências em condições de competição. Gilson, é impossível fugir dessa polêmica sobre a questão que ele mesmo perguntou, sobre a questão do Atlético Paranaense, ter que afrouxar para o Avaí, para fazer o Curitiba crescer. Se fosse num caso de Avaí e Figueirense, se o Avaí pudesse afrouxar para o Figueirense cair, como é que seria você nessa situação? Não, jamais. Eu jamais vou entrar num campo de jogo pedindo para os meus atletas fazer corpo mole. Isso não, eu nunca participei e eu nunca vou participar disso. Não vou compactuar com esse tipo de situação. Agora, todos nós somos profissionais, né? Então, eu acho que quando entrar no campo de jogo, todo mundo tem que pensar na instituição, naquele que está te pagando, aquele que você tem que valorizar, para você realmente não manchar alguma situação na sua história. Então, a gente tem que ser profissional do início ao fim e nós temos que ser competentes, né? Então, acho que é isso que vai acontecer. Então, o que a gente espera, são 6 jogos, são 18 pontos, muita coisa em jogo ainda, né? 5 jogos, perdão. São 15 pontos, muita coisa em jogo, e a gente tem que pontuar do jeito que a gente está fazendo. O Cleirado, você já disse que está entre Everton Silva ou a presença do Tinga ou Anderson Lopes. Quem é que está ganhando nessa? Quem é que pode ser um pouquinho mais na frente? Olha, se você entender, se o Atlético jogar com uma marcação agressiva, importante você também fortalecer o meio. Se ele vier com 3 atacantes, a gente também tem a condição de trabalhar com 3 atacantes. Nós estamos passando, no momento, a equipe mais consistente, tecnicamente alguns jogadores crescendo muito na reta final, e isso é muito bom, né? Importante, porque daí gera confiança para todos. Nós temos opções boas, né? Então, passa também um pouquinho o que o adversário está pensando. Ele tem 2 trocas por fazer, um zagueiro Cadu, que eu acho que é o Wellington, e a saída do Marcos Guilherme. Ele tem o Fernandes, o próprio outro volante, perdão que esqueci o nome, tem a volta do Walter. Então, a gente sabe como que a gente tem que entender. Importante é a gente não descaracterizar. Com o Tinga ou com o Anderson, a gente tem que estar bem treinado. Ô Gilson, até a rodada passada o Avaí tinha um adversário atrás que podia ultrapassar o Avaí, né? Agora, com os resultados paralelos, tem outra equipe ali na cola do Avaí. A pressão que já era grande aumenta ainda mais, por olhar no retrovisor ter essas 2 equipes? A gente, por mais que a rodada nós não conseguimos definir dentro de casa o que nós queríamos, também as equipes lá de baixo não pontuaram e a gente continua fora, né? Mas é claro, a gente está vindo administrando essa situação faz algumas rodadas. Mas o que a gente pede e o que a gente também tem que olhar o lado bom de tudo isso, que só depende de nós, né? Então, se só depende de nós, vamos fazer nosso melhor, vamos fazer de tudo para buscar pontos importantes em Curitiba. Gilson, já sei mais ou menos a resposta, vou te perguntar, tá com mais saudade de comemorar uma vitória ou do sol? A vitória, pode ter certeza. Se o Avaí fizer agora as 5 vitórias aí, nem que a gente aumente lá o nosso estoque de guarda-chuva, mas é importante o Avaí ficar na primeira divisão com chuva ou com sol.